Bom, em primeiro lugar, começar por dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Presidente do CNE, o Sr. Professor Dr. Domingos Fernandes. Esta audição, portanto, prende-se com a análise e a discussão do relatório do Estado da Educação 2021, edição de 2022. Lembrar ainda a grelha de tempos. O Sr. Presidente terá 15 minutos para fazer uma intervenção inicial sobre o documento, a que seguirão as intervenções dos grupos parlamentares, que terão 5 minutos cada, para colocar as questões que entenderem ao Sr. Presidente, e depois, no final das questões dos grupos parlamentares, o Sr. Presidente terá uma intervenção final de mais 15 minutos. Portanto, sem mais delongas, dou a palavra então ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia. É com particular satisfação que tenho, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui nesta Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República para, enfim, dialogar convosco acerca de questões que são relevantes, assim esperemos, para o desenvolvimento do sistema educativo português e, neste caso concreto, enfim, temos aqui uma oportunidade para analisar e refletir acerca do Estado da Educação de 2021, que é a edição de 2022, que é uma publicação, como sabem, do Conselho Nacional de Educação, que, no essencial, agrega um conjunto de dados e um conjunto de informações numa diversidade de áreas do sistema educativo e, portanto, é uma oportunidade que nós todos, com certeza, desejamos que seja cada vez mais no sentido de analisar a partir dos dados e fazer sínteses interpretativas a partir dos dados que nos permitam tirar conclusões para o efeito do desenvolvimento das políticas públicas, não é? De educação. Essa parece-me uma questão importante. Os relatórios normalmente são bastante exaustivos. É uma compilação exaustiva de dados publicados por direções gerais do Ministério da Educação, mas não só. Portanto, há uma série de fontes que são utilizadas e, portanto, aquilo que eu aqui venho fazer não é fazer a descrição das centenas de páginas que aqui estão, mas fazer a minha própria leitura, não é? A minha própria leitura dos dados, que, enfim, acaba por ter também, digamos, uma leitura que decorre de preocupações que são diretamente ligadas aos dados que aqui estão presentes, mas que também têm a ver, naturalmente, com a minha própria experiência como pessoa da educação, como professor, como investigador e agora como presidente do CNE. Eu, quando li o relatório, gostava de começar, talvez, por apresentar algumas questões de natureza mais geral, não é? Algumas referências mais globais da leitura que fiz. Uma primeira leitura tem a ver com uma questão demográfica que me parece grave, não é? E que nos afeta bastante, quer em termos como país, não é? A sociedade em geral, mas reparem que em 10 anos o sistema educativo português perdeu 260 mil alunos. Portanto, isto é uma situação que, por exemplo, no ensino básico temos menos 16,8%, portanto quase 17% de alunos do ensino básico a menos do que no início da década. Reparem bem, não é? Temos 17% do número de alunos e temos, portanto, um número de alunos matriculado no ensino secundário que é o menor desde 2013, 2014. Portanto, esta é uma situação que afeta claramente o sistema educativo e que nos leva a um conjunto de reflexões, nomeadamente, enfim, não temos projeções, temos algumas projeções, alguns estudos, mas, por exemplo, no que diz respeito à carência expectável
de professores no futuro, eu não sei se tem em conta o que se está a passar em termos da diminuição, que, em alguns casos, me parece quase dramática, do número de alunos. Não é? Reparem que, curiosamente, há outro fenómeno no sistema educativo português que não pode deixar de ser pensado e analisado, que é o facto de, neste momento, nós termos cerca de 90 mil alunos estrangeiros que estão matriculados no ensino básico e no ensino secundário. Isto já representa, reparem que já representa cerca de 7,4%, 7,5% do número total de estudantes do ensino básico e secundário em Portugal. Portanto, esta é uma realidade que é bastante presente, cada vez mais presente, e que, de algum modo, enfim, não vai suprir, nem tem suprido a sangria, se me permitem a expressão, de alunos por questões de natureza sociodemográfica, mas que, de facto, é uma realidade que tem depois várias implicações que eu depois poderei abordar mais a seguir. Outra questão que chamou a minha atenção e que, no fundo, já está comprovada pelos dados existentes já há bastantes anos, é que vale a pena estudar. Não é? Vale a pena estudar, vale a pena as pessoas trabalharem para se qualificarem, porque os dados mostram claramente que os alunos que conseguem, quanto mais elevadas, talvez melhor dito, quanto mais elevadas são as qualificações obtidas pelos alunos, menos problemas, enfim, menos probabilidades há de desemprego. Portanto, os alunos que estão mais facilmente encontram emprego depois de acabarem a sua formação são alunos, de facto, com mais qualificações, e aqueles que vão menos para o desemprego são aqueles, precisamente, que têm mais qualificações. E, portanto, esta é uma questão que também me chamou a atenção. A outra é o ensino superior nunca teve tantos alunos como tem neste momento, ou como tinha neste momento. Portanto, 411.995 alunos. Portanto, nunca em Portugal tínhamos tido tantos alunos no ensino superior, quer no Politécnico, quer no Universitário, o que é, de facto, enfim, um esforço que tem dado frutos, não é? Portanto, ou seja, eu acabei mesmo agora de dizer que quanto mais os alunos obtêm qualificações avançadas, melhor situação, ou estarão em melhor situação para efeitos de emprego, de obterem emprego, e também são aqueles que, como eu referi, vão menos para o desemprego. Outra questão tem a ver com a despesa do Estado, não é? Na educação, que tem havido, de facto, um esforço que me parece sensível, não é? Ao nível da despesa, porque neste momento, no total, são 10 mil milhões de euros, não é? Entre o superior e o não superior com 7 mil milhões de euros. E isto significa que desde 2017, portanto há cerca de 5 anos, quando este relatório foi publicado, portanto é o ano de referência a este relatório, os valores têm vindo sempre a crescer, não é? Sendo que, em relação a 2020, o aumento da despesa foi de 7,5% e de 20,4% em relação a 2012. Portanto, é uma situação que também me chamou a atenção. E, finalmente, enfim, nesta apreciação mais global, queria referir o POC, o Plano Operacional de Capital Humano, que teve uma execução que é a melhor dos programas financiados no âmbito de Portugal 2020, portanto, que é 83%. Portanto, isto são dados do relatório que me chamaram a atenção. Depois, é claro que há muitas coisas que me chamaram a atenção e eu vou dar aquelas que posso, porque o tempo não me permite fazer tudo aquilo que, enfim, gostaria de poder dizer. Mas, por exemplo, no ensino secundário,
é uma área que eu sou particularmente sensível por uma quantidade de razões, nomeadamente razões que se prendem com trabalhos em que eu estive envolvido aqui há uns anos atrás, e nos anos 90, uma coisa que realmente me fazia, enfim, fazia-me impressão, se me permitem a expressão, é que Portugal, nos anos 90, quase 20 anos depois do 25 de Abril, nós tínhamos taxas de escolarização do ensino secundário que não chegavam a 50%. Quer dizer, é uma coisa... E andamos ali anos e anos, não é? Anos e anos, não é? Desde os anos 80 e 90, com taxas de escolarização real do ensino secundário inferiores a 50%. E, portanto, quer dizer, as taxas reais de escolarização, que neste momento é 85,9%, eu pessoalmente ainda não estou satisfeito, como é evidente. Acho que temos de continuar a fazer um esforço no sentido desta taxa real de escolarização se aproximar, está já muito próxima, mas da média da OCDE, não é? Mas de facto, aquilo que... Reparem, em 80, portanto, nos anos 80, essa taxa era de 12,4%. De 12,4%, ou seja, apenas 12,4% dos portugueses em idade de estarem no ensino secundário lá estavam. Ou seja, os outros 80 e tal por cento, não é? Ou quase 90%, estavam algures. Não é? E, portanto, em 90, 91, essa taxa só para 31%. Não é? Ela só começa a passar os 50%, salvo erro, se a memória não me atravessou, a partir de meados da década de 90, 94, 95 ou 96. E, portanto, em 2000 era de 62,5% e há 10 anos atrás 72,5%. Portanto, este é um número realmente impressionante e que é muito importante, como imaginam, para efeitos da qualificação dos portugueses. Em relação há aqui também uma questão no secundário, que é a taxa de retenção e de desistência dos alunos estrangeiros. Que é, lá está a tal questão que eu referi há pouco, que é maior, portanto é 17,6%, quando nos alunos portugueses é 7,4%. E isto verifica-se também no ensino básico, ou seja, os alunos estrangeiros são mais retidos que os alunos portugueses. E esta é uma questão que naturalmente tem a ver com a forma como o sistema, ou as dificuldades, eventualmente, claramente, que os sistemas têm, ou têm revelado, em integrar alunos provenientes de outros países. Portanto, estas taxas, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, o tempo, estou a olhar para o tempo realmente é terrível, mas normalmente, são em geral favoráveis, digamos assim. Em geral têm evoluído muito positivamente. Houve um ligeiro decréscimo, houve uma ligeira inversão da tendência ao nível do ensino básico. Aliás, o ensino básico tem vários problemas que me chamam a atenção. Uma das coisas que me chama a atenção, felizmente hoje já estamos a falar de números relativamente reduzidos, mas são números significativos, é o número de repetências, ou o número de meninos e meninas que reprovam no segundo ano de escolaridade. Quer dizer, os meninos vão para o primeiro ano de escolaridade, não é? Como? Desculpe. Vão para o primeiro ano de escolaridade. E no primeiro ano de escolaridade, como sabem, a lei não permite que haja reprovações no primeiro ano. Mas no segundo ano, essas reprovações, essas retenções, são o dobro até ao quádruplo daquelas que acontecem no terceiro ano de escolaridade e no quarto ano de escolaridade. Eu penso que isto deve ser motivo de alguma reflexão e alguma coisa pode ou deve ser feita para ver o que acontece. Porque, de facto, o Estado da Educação é, naturalmente, uma fonte importante de dados que nos ajudam a perceber a evolução do sistema educativo português numa série de indicadores, mas não nos mostram, nem é esse o objetivo,
como é que se trabalha nas escolas portuguesas, ou como é que se poderia trabalhar para que, por exemplo, esta situação que eu acabei de referir, de meninos de 7 anos e meninas de 7 anos que reprovam aos milhares, não é? Após um ano, quer dizer, elas entram na escolaridade no primeiro ano e no segundo ano estão a reprovar aos milhares, sendo essa reprovação, como eu referi, o dobro, o triplo ou o quádruplo daquelas que acontecem no terceiro ano de escolaridade e no quarto ano de escolaridade. Outra coisa, para terminar, haverá outras coisas que eu depois aproveitarei nos últimos 15 minutos, mas está a terminar o tempo, que eu gostaria também de referir e que me parece, sou muito sensível a isto, que são os percursos diretos de sucesso. É claro que, quando eu olho para os percursos diretos de sucesso, são aqueles meninos que fazem um determinado ciclo, ou aqueles jovens, sem nunca terem reprovado. E no terceiro ciclo, ou seja, 7º, 8º e 9º ano de escolaridade, neste momento, 90% dos alunos fazem-no sem nunca terem reprovado. E isto é... Há pessoas que chamam isto de facilitismo. Eu tenho muitas dúvidas que a gente possa ir por aí. Eu acho que isto tem a ver com os professores, o sistema... apesar de dificuldades várias que todos conhecemos, está a trabalhar melhor. Esta é a leitura que eu faço e podemos discuti-la. No secundário, para terminar, o número de alunos com percursos diretos de sucesso é 76%. Ou seja, só para lhes dar uma ideia, no terceiro ciclo, esses percursos diretos de sucesso, quer dizer, havia... Aqui, nos anos 90, cerca de 50%, 60% tinham reprovado pelo menos uma vez. Portanto, essa situação está a ser invertida de uma forma significativa nestes últimos anos. E termina o meu tempo, Sra. Vice-Presidente. Muito obrigado. Estou à disposição das senhoras deputadas e dos seus deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a palavra, então, à Sra. Deputada Rosa Venâncio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, e em si todos os membros que integram a estrutura do Conselho Nacional de Educação. Senhores deputados, é naturalmente com satisfação que estamos aqui na audição para a apresentação do relatório anual do Conselho Nacional de Educação, porque é algo que valorizamos. Assim, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, louvar o trabalho que têm desenvolvido ao longo dos anos e que muito tem contribuído para o debate e para a definição das políticas educativas do nosso país. Assim, começo a intervenção por sublinhar a importância deste documento com o retrato do sistema educativo construído a partir de indicadores respeitantes à população, à sua qualificação, ao emprego, à educação, à formação das crianças, dos jovens e adultos, aos recursos humanos e financeiros e ainda aos recursos para a aprendizagem e às medidas de equidade. E realço também neste relatório o conjunto de reflexões sobre temas diversos, muitos dos quais encarados como desafios futuros. Da análise da primeira parte deste relatório, centrado na avaliação e interpretação de vários indicadores relativos a 2001, merecem destaque a tendência do envelhecimento da população ativa, uma vez que a educação não é indissociável das características demográficas. Neste domínio, constata-se que a população mais jovem, em idade de frequentar os sistemas de apoio à infância ou ao ensino, representam menos de 1/4 da população residente em Portugal. No domínio da qualificação e do emprego, Portugal conta com uma população ativa com níveis mais elevados de escolaridade e registrou-se novamente a diminuição da população entre os 15 e 29 anos que não estuda nem trabalha. Da avaliação deste indicador, o Conselho Nacional de Educação reforça a ideia de que o investimento na qualificação tende a ser compensador nos percursos profissionais dos indivíduos, uma vez que existem tendências que o justificam, como referiu o Sr. Presidente na sua apresentação. Contudo, merece atenção a taxa de emprego de recém-diplomados em Portugal, que ainda é inferior à média da União Europeia a 27. No que diz respeito aos indicadores da educação e formação das crianças, aos jovens e adultos, o relatório destaca o facto de, em 2020 e 2021, o peso crescente do pré-escolar, que em Portugal está em linha com a União Europeia, apenas a 3 pontos percentuais de atingir a meta da OCDE de 96% das crianças entre os 13 e a idade de início da escolaridade obrigatória.
Apesar da inversão da tendência positiva quanto à retenção e desistência no ensino básico, existem sinais positivos no ensino secundário, onde esta taxa foi a mais baixa da década. Relativamente à educação e formação dos adultos, é de sublinhar os progressos feitos a este nível. Ao atingir cerca de 12,9% em atividades de formação em 2020, Portugal conseguiu ultrapassar a média da União Europeia e aproximar-se dos 15% definido para a meta 8 da educação e formação da Estratégia Europa 2020. A maior preocupação é aqui neste relatório reservada à população com mais de 65 anos face aos riscos da exclusão digital. A equidade, inclusão e igualdade de oportunidades continuam a merecer atenção, uma vez que foram agravadas, segundo o relatório, devido ao impacto da pandemia da Covid-19, que deixou os mais vulneráveis em situações mais frágeis, atingindo mais alunos e famílias. No entanto, em 2021 são referidas várias medidas de equidade que no ano letivo 2020-21 foram alargadas para mitigar as dificuldades a todos os níveis de ensino. Não podia deixar de referir um indicador positivo que se tem verificado com o aumento do investimento na educação a todos os níveis de ensino. Contudo, os indicadores que são aqui referenciados como mais preocupantes referem-se aos recursos humanos, particularmente aos docentes. Quer ao nível de envelhecimento progressivo em todos os níveis da escolaridade, assim como ao nível das suas carreiras profissionais. Contudo, há tendências positivas neste campo, em que se destaca a redução progressiva do número médio de alunos por horário de psicólogo, equivalente a tempo integral ao longo dos últimos 4 anos, e o aumento também dos números de profissionais não docentes em estabelecimentos de educação de ensino não superior, tendo sido registado esse aumento tanto no setor público como no setor privado. Considerando que neste relatório abordam algumas visões perspectivas, partindo da questão o que é que se espera então que a educação proporciona às pessoas, pergunto ao Sr. Presidente que nos dissesse quais são, efetivamente, os desafios para a educação. E ainda, como perspectiva, que os contributos dos vários autores possam ajudar a reforçar e a valorizar a escola. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente do CNE, professor Dr. Domingos Fernandes, e na sua pessoa todos os membros do Conselho. O PSD considera muito importantes estes relatórios sobre o estado da educação, naturalmente, porque nos fornecem importantes indicadores da educação em Portugal, a evolução e a comparação das realidades nacionais e internacionais. Sendo o CNE um órgão independente de consulta e aconselhamento do Ministério da Educação, defendemos que se ponderem sempre todos os temas com isenção, sejam eles mais ou menos incómodos. Falemos então do Estado da Educação de 2021, na edição de 2022. Primeira questão, relativamente à primeira infância. Os dados relativos às respostas sociais para crianças dos 0 aos 3 anos são, no nosso entender, insuficientes. Não apresentam a taxa de cobertura da rede, nem de utilização de todo o território, como acontece com a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. Por que esta falta de dados sobre o continente? A informação vinda do outro Ministério cria entraves à obtenção dos dados? Qual o estado atual do trabalho relativo às orientações pedagógicas para as creches, a que o Sr. Ministro da Educação já aludiu, mas que ainda não chegou ao conhecimento público? Se o Sr. Presidente puder responder. Relativamente aos alunos estrangeiros, tal como o Sr. Presidente aqui referiu, em Portugal são cerca de 7,4%, mas as taxas de retenção e desistência destes alunos é cerca de 2,3 vezes superior à dos alunos portugueses. Ora, nós sabemos que a escola tem que garantir a equidade e a igualdade de oportunidades. Neste caso, não está a fazê-lo. Em julho de 2022, o CNE fez 5 recomendações ao Governo. O que é que está a falhar?
Que receptividade é que houve por parte do Ministério para acolher essas recomendações? Fará o CNE alguma monitorização do percurso escolar destes alunos, cumprindo aquilo a que se considera a escola inclusiva? Relativamente à taxa de escolarização do ensino básico, o relatório anterior e o atual referem que a mais baixa taxa de escolarização se verifica na área metropolitana de Lisboa e na região autónoma dos Açores. O PSD já aqui referiu isto na anterior audição. Voltamos a fazê-lo. Considera o CNE encontrar respostas para mitigar estas assimetrias, tendo em conta as bolsas de pobreza e os fenómenos de exclusão social existentes nestas zonas? A próxima questão tem a ver com a falta de professores, que é um problema difícil, que todos nós nos preocupamos com ele. Diz o relatório: os professores portugueses são os que necessitam de mais anos de serviço para atingir o topo da carreira. O salário do professor a início da carreira é inferior à média da OCDE. Nos próximos 6, 7 anos, cerca de 22% dos docentes aposentar-se-ão. É escassa a procura dos cursos que conferem habilitação profissional para a docência. Faltou, neste ano letivo, quase 27 mil alunos não tiveram aulas a uma ou mais disciplinas por falta de professor. Que soluções pensa o CNE propor e recomendar como resposta a este problema? Dignificação da profissão docente. O Sr. Presidente do CNE, a 19 de julho, disse, na sua audição, que era muito importante perceber quem é que são os nossos professores, como é que eles trabalham, para mostrar à sociedade o excelente trabalho que fazem com os seus alunos. E nós concordamos com isso. Ora, os dias que se vivem são de grande conflitualidade, de grande desmotivação, derivados precisamente pela degradação da condição docente, pela falta de reconhecimento social da profissão. Pondera ao Sr. Presidente, através do CNE, fazer alguma investigação ou apresentar propostas que vise dignificar a profissão docente? E, por último, a questão do excesso de burocracia que nos preocupa. Um dos instrumentos legais mais promissores das últimas décadas foram os contratos de autonomia, que não passaram de simulacros, como nós sabemos. De um lado, há medo e receio da autonomização. Do outro, o poder defensor da centralização e da desresponsabilização. Em contraponto, cresceram normas, regulamentos, fichas. Formou-se o labirinto da burocracia, que sabemos que é inútil, que asfixia, que estupidifica, que impede a reflexão. A burocracia é um constrangimento ao trabalho pedagógico dos professores e cada vez há projetos e mais projetos impostos às escolas. Como é o caso, esta expressão até nem é minha, mas eu vou utilizá-la, do distópico Projeto Maia. Sendo o senhor professor seu mentor, está ciente do caos burocrático que o Maia tem vindo a provocar nas escolas? O que pensa fazer para aliviar esse problema e se fará uma avaliação séria e independente? Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Bom dia, cumprimento a Sra. Presidente, os demais senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Domingos Fernandes. Em julho do ano passado, a quando da discussão do relatório do Estado da Educação, o Partido Chega solicitou um conjunto de esclarecimentos epistemológicos sobre o estudo e nós ficámos na altura sem respostas. E eu insisto, os pressupostos metodológicos deste estudo matam o rigor, a qualidade e a utilidade da abordagem. Isto é muito claro na primeira parte do relatório, porque essa primeira parte revela aquilo que é prioritário, isto é, há um olhar objetivo sobre o ensino, que quer dizer que há uma aposta que quase se esgota na quantidade. Portanto, a quantidade é o critério determinante na perspectiva do próprio Conselho Nacional de Educação. Isto é, nós ficamos presos a números, dados estatísticos e referentes quantificados. A sua apresentação aqui revelou mais uma vez isso. O problema é que nós ficamos às cegas sobre a dimensão qualitativa do ensino, que é aquela que explica os números. Isto é, nós insistimos, neste tipo de relatórios e nas discussões que eles suscitam, em omitir pressões, e em especial pressões psicológicas sobre os professores. Há pressões para a facilitação da transição dos alunos. É o que explica este sucesso.
fecha-se os olhos ao absentismo que está hoje dentro das escolas. Os critérios de avaliação, muitas vezes, nem sequer têm lógica. Nós insistimos, e foi aqui referido, em omitir os efeitos da burocracia. Nós silenciamos a dimensão catastrófica do sofrimento físico e psicológico dos professores. Nós não abordamos a questão da falta de condições físicas nas escolas. Portanto, é um erro metodológico grave abordar um fenómeno subjetivo ou qualitativo, eminentemente subjetivo ou qualitativo, como é o caso do ensino, recorrendo a critérios que são dominantemente objetivos e quantitativos. É por causa da falta de rigor deste tipo de estudos que nós estamos a assistir agora a uma contestação dos professores com uma dimensão e persistência sem precedentes, isto é, a instabilidade nas escolas, o momento de ruptura que vivemos resulta da incapacidade de compreendermos o que são as escolas. Portanto, chegamos ao que chegamos porque este tipo de relatórios acabam por mascarar a realidade e omitem os verdadeiros problemas cotidianos com que o ensino se confronta. E eu tenho que dizer que o Conselho Nacional de Educação está justamente no centro desta situação. E porquê? Porque a influência do Conselho Nacional de Educação ao longo de décadas é mais estável, é mais profunda do que a influência de qualquer governo. Portanto, a questão é grave e existem razões para contestar a legitimidade e até exigir a extinção de um órgão como o Conselho Nacional de Educação. Mas eu gostaria de deixar uma última nota sobre o que aqui foi referido e tem a ver com o ponto 4 do relatório deste ano, que é aquele que refere recursos financeiros e despesa do Estado, que começa na página 216. Quem vê, e aliás o seu discurso foi nesse sentido, quem vê a realidade através deste relatório, conclui que há um aumento estrutural evidente da despesa. E logo, os problemas financeiros do ensino estão em vias de solução. O problema é que, quando olhamos para a realidade das escolas pelos nossos próprios olhos, somos confrontados com um ensino que caminha há décadas em sentido inverso, isto é, para uma ruptura financeira sem precedentes e, ainda por cima, acrescentando a perda de 260 mil alunos. Portanto, há aqui qualquer coisa no ensino que é profundamente disfuncional e anda a ser escondida da opinião pública por causa deste tipo de relatórios. Um pressuposto tão fundamental quanto o equilíbrio financeiro do Ministério da Educação nunca foi tratado com objetividade e responsabilidade pelo Conselho Nacional de Educação. Daí que eu concluo que este tipo de relatórios são meras coberturas políticas da má governação do ensino que se arrasta há décadas. Portanto, a causa da asfixia financeira do ensino, que é um problema estrutural, é fruto da ideia de escola que nós temos e essa ideia de escola tem que ser discutida a fundo. Portanto, essa ideia de escola é da responsabilidade direta do Conselho Nacional de Educação. Para concluir, o Partido Chega gostaria de obter uma tomada de posição, ou pelo menos um comentário, do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre aquilo que acaba de ser dito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do CNE, agradeço a apresentação do relatório, o qual valorizamos e é importante matéria para análise. Vou abordar três temas. O primeiro sobre a digitalização do ensino e a desmaterialização dos manuais. Este é um tema que nos tem preocupado bastante e que já tivemos a ocasião de aqui debater, nomeadamente na possível reprodução das desigualdades sociais entre os alunos nos diversos ciclos de estudo. Há diversas referências a este tema no relatório, desde o recurso para a aprendizagem a um subtítulo dedicado especificamente ao tema da desmaterialização dos manuais e também relacionado com os recursos tecnológicos e digitais. E uma das preocupações principais é a garantia de acesso, mas não só de acesso aos materiais, mas que os alunos tenham efetivas condições de aprendizagem. Ensino digitalizado, e nós já tivemos aqui várias vezes esta discussão, não é apenas ter acesso aos materiais, é ter condições tecnológicas, mas é também metodologias, ou são também metodologias de ensino pelos professores. Durante a pandemia isso ficou bem claro e as perguntas em concreto são:
se considera que há ou não motivos de preocupação sobre a reprodução das desigualdades sociais em relação a este acelerar da digitalização do ensino e, nomeadamente, se há recomendações do CNE relativamente à adoção e introdução dos materiais digitais. Em concreto, em relação ao ritmo de adoção, se estarão as escolas preparadas, se considera que as escolas estão preparadas para os problemas técnicos e operacionais com os computadores e redes de internet. Nós vimos que o CNE fez uma recomendação de contratação de técnicos informáticos no que diz respeito ao staff não docente, mas se considera se há dados sobre estes profissionais na escola, cobertura desta capacidade real das escolas. E isto tem especial peso numa altura em que, por exemplo, o Ministro da Educação pretende uma adoção imediata dos exames digitais no 9º ano. Este é um tema em que a Iniciativa Liberal tem estado especialmente preocupada, tem inclusivamente uma recomendação para que seja adiado ou preparada efetivamente esta decisão e, por isso, estes dados são relevantes. Também gostaria de saber como é que considera o estado de prontidão dos docentes em termos da administração das aulas digitais. Não só a formação de adultos foi trazido pela OCDE como tema relevante para o caso português, mas a DGE desenvolveu um curso online, isto só a título de exemplo, desenvolveu um curso online de formação de formadores para a capacitação digital de docentes, tema que é extraordinariamente importante, mas estamos a falar de 861 formandos para o universo de professores que temos, ou seja, obviamente há aqui ainda provavelmente muito trabalho a fazer. Portanto, a pergunta que faço objetivamente é como é que considera o estado de prontidão dos docentes para esta administração de aulas online. Um segundo tema que gostaria de abordar é sobre os contingentes especiais, nomeadamente do novo contingente que vai ser instituído em termos piloto para crianças vindas de meios socioeconomicamente desfavorecidos. Nós, para já, neste relatório, podemos ver na página 298 que, entre os aspectos que condicionam o acesso ao ensino superior, encontram-se, em primeiro lugar, a falta de recursos económicos para financiar os estudos, as dificuldades decorrentes do afastamento do domicílio de origem e diversas complexidades relacionadas com as especificidades dos contextos em que os estudantes se inserem. Isto é apenas uma citação, mas creio que estamos todos bastante de acordo que é um diagnóstico bastante consensual. Portanto, os fatores socioeconómicos merecem especial atenção, mas nós temos de ir, e a Iniciativa Liberal tem manifestado muito essa preocupação, nós temos de ir às causas dos problemas. E, por isso, estes contingentes especiais merecem-nos, neste momento, bastante interesse, mas também preocupações. Gostava de relembrar que já anteriormente o CNE deu, já há alguns anos, em 2017, deu um parecer em que, sobre os contingentes especiais, dizendo que a manutenção de contingentes especiais no concurso nacional de acesso deve restringir-se aos casos em que tenham justificação constitucional. E, por isso, eu gostaria de saber, neste contexto, por um lado, qual a posição do CNE sobre os contingentes para as pessoas provindas de meios socioeconomicamente desfavorecidos, se considera que pode haver aqui uma questão de constitucionalidade ou não, se conhece algum paralelo noutro país de um contingente deste tipo e qual a eficácia, e se, para além desta questão de porta de entrada, o que considera sobre o especial cuidado, a especial atenção que se deve ter em relação ao possível abandono escolar destes estudantes ao longo do percurso escolar. Um terceiro e último tema, sobre educação inclusiva, tema bastante importante para a Iniciativa Liberal. Nós notamos no capítulo 6, Equidade, a ausência de dados concretos sobre o número de docentes de ensino especial e técnicos não docentes. Estamos a falar de terapeutas de fala, ocupacionais, psicólogos clínicos, etc. E por isso queria sucintamente perguntar se esta ausência de dados é porque eles não existem, e se não existem, se há um intuito de os recolher, ou se existem, porque é que foi tomada a opção de não incluir, e nesse caso o pedido expresso de passar a incluir. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente do CNE, pedir alguns comentários face a este relatório do Estado da Educação. É um documento que nós acompanhamos há muitos anos e eu, em particular, porque acompanho esta área aqui no Parlamento desde 2015,
estava a ler uma das páginas com, digamos assim, uma memória descritiva daquilo que o Conselho Nacional de Educação foi aconselhando, digamos assim, relativamente ao problema dos professores, na página 186, e em que o Conselho Nacional de Educação lembra que todos os relatórios anuais do Estado da Educação têm vindo a salientar o envelhecimento progressivo e acentuado dos docentes, que essa constatação estava muito destacada na recomendação de 2016, que já falava do problema da renovação do corpo docente, na recomendação de 2019 sobre a necessidade de planeamento prospectivo, depois em 2019 no estudo sobre o regime de seleção e recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar, mais tarde num estudo que acabou por, a partir de uma estimativa publicada pelo CNE, levar ao site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e à sua investigadora Luísa Loura a concluir uma coisa que era bastante evidente, mas que acabou por ficar mais quantificada, de que sobre o número de alunos que ficaria sem aulas se nada fosse feito. Há necessidade de recrutar novos docentes e por aí afora, tendo em conta que foi recordando aqui as várias chamadas de atenção que foram feitas. Eu acho que esta memória é muito importante, porque houve na Assembleia também partidos que foram acompanhando estes relatórios para tirar conclusões políticas e ao longo dos últimos anos foram chamando a atenção para o problema que era evidente e que está agora à vista de todos, não só sobre o problema da falta de professores, mas sobre os problemas que iam sendo colocados pelo envelhecimento, pela falta de formação inicial, ou seja, pela falta de alunos em formação inicial e pela deslocação, pela necessidade de deslocação de professores, e por aí afora, até se terem criado alguns mitos sobre a carreira dos professores, sobre o privilégio da carreira de professores face aos professores europeus, quando este relatório diz claramente que os professores portugueses são daqueles que demoram mais tempo a chegar ao topo da carreira, e nós poderíamos aqui recuperar várias coisas que mostram que, ao contrário do que poderia ser o sentido comum, a opção maioritária da decisão política não foi por seguir as preocupações levantadas pelo Conselho Nacional de Educação, foi, pelo contrário, por ignorá-las. E é essa a avaliação que eu peço que se puder fazer em tantas recomendações que são feitas, pelo menos nesta matéria, desde 2016, sendo que eu me recordo de algumas anteriores, se acha que houve a preocupação de seguir algumas dessas recomendações, nomeadamente em relação ao envelhecimento docente e ao problema da falta de condição das condições docentes, que foi outra da matéria que o Conselho Nacional de Educação se debruçou. Uma outra questão, ainda sobre recursos humanos, tem a ver com a existência de técnicos nas escolas. Uma das coisas que o relatório dá conta é a pluralidade, digamos assim, de tutelas que os técnicos superiores têm dentro da escola. Há técnicos contratados pela escola, há técnicos contratados ao abrigo de programas, ao abrigo de fundos comunitários, ao abrigo das autarquias, ao abrigo de um conjunto de entidades. Sendo que esta pluralidade de contratantes depois também resulta numa desigualdade brutal em relação aos técnicos que estão dentro da escola, a sua precariedade, o seu direito a uma carreira, a capacidade de ter um corpo, digamos assim, profissional, especializado e técnico, que tenha uma orientação comum e com direitos laborais mínimos, e, portanto, também lhe pergunto se há essa avaliação sobre a necessidade de fazer algumas alterações também sobre a forma de contratar e de garantir carreiras e garantir orientações profissionais. Quando eu digo orientações, é um conjunto de... inclui tudo, inclui a formação, as orientações pedagógicas, ou seja, garantir que há uma igualdade, uma universalidade na forma como estes técnicos estão no sistema educativo. Em relação ao ensino superior, é evidente na página 306, e é até bastante escandaloso, que o número do alojamento para estudantes do ensino superior não tenha sofrido alterações
Tem aqui um gráfico sobre a evolução do número de camas disponibilizadas para estudantes do ensino superior. Entre 2009 e 2021, a variação destas camas é de cerca de 60. Aliás, é exatamente 60. Há mais 60 em 2021 do que havia em 2009. Quando dos destaques que foi aqui feito é que o número de estudantes do ensino superior aumentou imenso. Portanto, eu pergunto se isto não é um obstáculo efetivo, ou seja, se nós não estamos neste momento a perder, essa é a avaliação das federações académicas e das associações de estudantes, se nós não estamos a perder alunos, não tanto na colocação, mas depois no abandono, por falta de condições económicas, nomeadamente pela incapacidade de encontrar alojamento, sendo que estas questões do abandono haveria muito para discutir, o papel dos TESPs, dos politécnicos, haveria muito para discutir aqui, mas eu gostaria de... Deputada, até mesmo concluir, e pedir-lhe um comentário. O último comentário que lhe pedia tem a ver com a reprovação no segundo ano de escolaridade. Eu tenho, lá está, acho que mereceria uma reunião só sobre isso. Senhora Deputada. Peço desculpa, eu como não estava a olhar, ok. Era só para perguntar que razões é que acha que levam a isso. Muito obrigada, Senhora Deputada. Palavra agora ao Sr. Presidente do CNE para responder às questões dos senhores deputados. Tem a palavra. Sr. Deputado, segundo o regimento, são os parlamentares... Não há segunda ronda, mas eu tenho que colocar à consideração da Comissão, se não houver inconveniente, o Sr. Deputado Rui Tavares intervir também nesta audição. Muito bem. O Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, e a todas e todos os colegas também por não objetarem por mais este par de minutos para fazer, no fundo, duas perguntas ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre, no fundo, a equidade e a democratização do ensino, e com um foco específico nos últimos anos do ensino secundário e na transição para o ensino superior. Por um lado, queria perguntar-lhe sobre, tendo Portugal demorado a chegar ao ponto em que, neste momento, tem uma força de trabalho, praticamente toda ela escolarizada já em democracia e uma boa parte dela já escolarizada no, digamos, Portugal europeu, de 1986 para a frente, daqui a 10 anos, 12 anos, será praticamente a totalidade da nossa força de trabalho. A verdade é que muito se cumpriu nestes 50 anos, mas os nossos parceiros europeus estão mais avançados naquilo que se poderia designar como a universalização da universidade ou do ensino superior, incluindo aqui também politécnicos. E que, nessa transição do secundário para o ensino superior, muitas vezes as deficiências que se notam ao nível da escolarização têm a ver com lacunas numa base ampla de conhecimentos, quer dizer, que antes de se entrar na especialização que o ensino superior, que é a natureza do ensino superior, e a capacidade de trabalhar de uma forma mais autónoma, que o ensino secundário tem potenciado nos últimos anos, mas onde mesmo assim se notam deficiências, que é essencial para conseguirmos construir uma economia do conhecimento. A pergunta que fazia é, desse ponto de vista, se o 12º ano que historicamente tem sido uma espécie de funil entre o ensino secundário e o ensino superior, não deveria agora, num entendimento que por um lado tem a ver com a recuperação pós-pandémica e, por outro lado, com a preparação para estes desafios que eu elencava antes, se não deveria ver alterada a sua natureza. O livro tem defendido que o 12º ano se devesse converter a prazo quase numa espécie de ano zero do ensino superior. O Sr. Ministro da Educação discorda fortemente desta visão, mas o que eu queria ouvir do seu lado é até que ponto, que outras valências, que outras funções nós podemos imaginar para estes anos de finalização do ensino secundário e eventual transição para um ensino superior mais universalizado. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta já está aqui contida. Até que ponto é que essa reforma nos anos finais do ensino secundário não nos permitiria ajudar a recuperar das disrupções da pandemia, uma vez que para recuperar das disrupções que a pandemia provocou não basta aumentar o número de horas letivas, não é? Porque, como dizia
o clássico pedagogo Comenius, não é? A mente humana não é como um balde de água, não é porque não teve uns quantos litros aqui há uns anos, que agora a coisa se resolve pondo mais uns litros no balde de água. Não é assim que as coisas pedagogicamente se passam e, portanto, a recuperação da pandemia tem que ser pensada necessariamente a mais médio e longo prazo e, por isso, eu apontava para esses anos finais do secundário. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora, então, ao Sr. Presidente do CNE para responder às questões dos Srs. Deputados. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, e muito obrigado, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, pelas questões suscitadas, algumas delas que ultrapassam largamente o âmbito da análise do relatório, mas é compreensível, estas coisas estão todas ligadas e eu, naturalmente, dado o número de questões, peço-lhes já desculpa se não responder a todas elas, não é? Gostava de referir que, no que diz respeito... Há aqui uma questão que eu referi no início, é que o relatório tem determinado tipo de características, não é? E, portanto, é um relatório essencialmente descritivo, baseado em dados de natureza estatística e estes dados são recolhidos junto de entidades credíveis, quer dizer, credíveis quer a nível nacional, quer a nível internacional. Quer dizer, muitos deles com origem no Instituto Nacional de Estatística, com origem na Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, e, portanto, são entidades que são reconhecidas a nível da Europa, da União Europeia, e, portanto, respondendo ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, quer dizer, acho que questionar da forma como fez a hombridade e a dignidade do relatório e a qualidade do relatório, é preciso pensar que, nisto que eu acabei de dizer, quer dizer, isto não são dados inventados, são dados baseados que o CNE vai buscar a entidades que são credíveis, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. Evidentemente que refere uma coisa com a qual eu estou de acordo e já o referi. É que o relatório dá-nos uma visão que é muito importante, que é uma visão que segue modelos internacionais reconhecidos, não é? E que se inspira em relatórios feitos já há muitos anos na OCDE, como é o caso do Education at a Glance, e, portanto, dá, digamos, uma visão que é importante, que é uma visão eminentemente quantitativa e de natureza, digamos, se assim se pode dizer, mais objetiva. Quando vim aqui da última vez, eu referi que nós precisávamos, como aliás a senhora deputada do PSD referiu, nós precisávamos de perceber melhor como é que se trabalha nas escolas portuguesas, como é que se ensina, como é que se aprende. Não é? E essa é uma parte que realmente o relatório do Estado da Educação não faz, nem é seu objetivo fazer. Mas isso é extraordinariamente importante. E o Presidente do CNE, quer dizer, assumiu esse desígnio e nós já lançamos no âmbito do CNE um projeto que precisamente pretende colmatar essa falha. Isto é, já estão neste momento a desenvolver-se estudos de casos, já estão neste momento a desenvolver-se biografias de professores, de professoras, celebramos protocolos com um conjunto de instituições, não é, que trabalham na área da inovação pedagógica, desde instituições ligadas ao ensino das ciências, da matemática e da informática e das novas tecnologias, peço desculpa, assim como das artes, da educação física, da língua portuguesa, das bibliotecas escolares, etc. Portanto, há todo um conjunto de materiais que vão ser disponibilizados anualmente numa publicação, não é? Que vai ao encontro dessa preocupação aqui manifestada por alguns dos senhores deputados, nomeadamente a senhora deputada do PSD, Maria Arminda Apolinário. Não é? Portanto, respondo a essa questão com esta iniciativa do CNE, que é um programa que se chama DICA, Divulgar, Inovar,
colaborar e aprender. Portanto, é o acrónimo para que nós utilizamos para este projeto, para este programa. Eu, em relação à senhora deputada do PSD, eu queria dizer, relativamente ao projeto Maia, eu, de facto, quer dizer, é com bastante perplexidade que acompanho alguns comentários, não estou a dizer que foi a senhora deputada, mas comentários que eu vejo nas redes sociais que, enfim, eu diria que, no mínimo, são uma espécie de calúnias encartadas, mas ignorantes, quer dizer. Ignorantes porque o que é necessário, e eu aqui falo do Projeto Maia, porque me fez a pergunta diretamente, fui eu que criei o Projeto Maia, que fiz o projeto. O Projeto Maia responde perante aquilo que está escrito, senhora deputada. Aquilo que está escrito. Agora, aquilo que as pessoas fazem, nós não podemos, ninguém se pode responsabilizar. Quer dizer, não há nenhuma universidade ou não há nenhuma instituição, não é? Forma as pessoas de uma certa maneira. Mas depois a universidade, por muito bom trabalho que tenha feito, ou outra qualquer instituição formadora, um politécnico ou qualquer instituição formadora, depois não pode responder por aquilo que as pessoas fazem. Não é? Portanto, quando alguns senhores com responsabilidades até na educação portuguesa vão para a televisão referir que o Projeto Maia obriga os professores a usar 30 descritores, tem de mostrar onde é que isso está escrito. Porque se há alguma coisa que é dito precisamente ao contrário, é o Projeto Maia. E eu próprio, que defendo isso numa carreira de 40 anos em termos académicos. Nunca defendi, nem nunca poderei defender, de acordo com aquilo que é o meu pensamento, não é, que se burocratize e que se tornem os professores uma espécie de reféns da avaliação. Muito pelo contrário. O grande problema é que as pessoas não leem. Esse é que é o grande problema. Agora, é bom que vão à página, neste momento, da Direção-Geral de Educação e vejam todas as folhas que lá estão publicadas sobre o Projeto Maia para verem o que é que lá está escrito. E também tem outra coisa, podem ouvir os webinars em que eu tive a oportunidade de intervir no âmbito do Projeto Maia, onde é que eu alguma vez quis complicar a vida dos professores. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Portanto, esta questão não é... agradeço-lhe o facto de ter levantado, porque realmente ouço permanentemente esse tipo de coisas, que o Projeto Maia está a abafar as escolas, que o Projeto Maia é isto, que o Projeto Maia é aquilo. Não, o Projeto Maia é um projeto de formação, é um projeto de formação, senhora deputada, peço desculpa. É um projeto de formação, não é mais do que isso, e é um projeto de formação cujos princípios estão de acordo com aquilo que são os desenvolvimentos mais recentes em termos internacionais. E estarei, naturalmente, à disposição para falar sobre este assunto as vezes que forem necessárias. Agora, há aqui outras questões, enfim, eu vou selecionando as questões que é possível. A questão dos professores é uma questão realmente, enfim, que tem a ver, que não pode ser desligada da situação demográfica que o país vive. Quer dizer, penso eu, não é? Quer dizer, as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão estando cada vez mais no sistema. Como disse, temos vindo a assistir a um número significativo de redução do número de alunos também, temos que ter isso em conta, mas há uma realidade que nós não podemos ignorar, não é? Porque cerca de 22% dos docentes do ensino público do continente, que são cerca de 27 mil, têm idade igual ou superior a 60 anos de idade. Esta é uma realidade que nós não podemos ignorar e que, enfim, de alguns estudos feitos por colegas, enfim, por investigadores universitários, nomeadamente da Universidade Nova, mostram, não é, que até 2030 nós poderemos ter necessidade de um conjunto de cerca de 30 mil professores. Se aposentarem 58%, porque podem não se aposentar. Não é? Eu, por exemplo, não me aposentei na idade em que podia fazê-lo e decidi continuar a trabalhar e outras pessoas poderão continuar a fazer o mesmo. Não é? As pessoas, mas podem, teoricamente isso é possível. E, portanto, há aqui uma questão complexa, que não é fácil,
porque as universidades e os institutos politécnicos dificilmente poderão dar resposta a essa necessidade se ela realmente se verificar e concretizar. Porque há aqui coisas que nós ainda não, eu pelo menos não tenho acesso à informação, nem a estudos que me digam exatamente se estamos aqui a ter em conta a diminuição do número de alunos ou não. Quer dizer, nós provavelmente não teremos uma noção exata, não é? Não teremos uma noção exata do número de docentes que eventualmente vai faltar. Não é? Mas é muito provável que isso aconteça. E se os números forem na ordem de alguns milhares, naturalmente que vai ter de ser tomada aí uma decisão no sentido de procurar encontrar soluções que outros países também têm encontrado, e aquilo que aí eu penso que é sempre de recomendar é que nós não abdiquemos nunca da formação dos professores ao nível pedagógico. Porque isto prende-se com uma questão que a sua deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, suscitou e que é uma questão realmente importante. A questão do digital, ou seja, a questão do digital não se resolve, quer dizer, vou dizer de outra maneira, as questões de modernização e de desenvolvimento do sistema e das práticas pedagógicas, digamos assim, não se resolve naturalmente colocando computadores pura e simplesmente nas bancadas dos professores e distribuindo computadores pelos alunos. Portanto, há aqui uma questão que eu acho que normalmente é tratada com algum desleixo, em termos da sociedade em geral, que é a questão pedagógica. Porque, quer dizer, alguém, provavelmente algum dia, teve esta ideia do eduquês, que é uma ideia de bastante mau gosto, não é? Porque eu então falaria em economês e falaria em direitês e nessas coisas todas. E de facto, quer dizer, estamos aqui a lidar com uma questão muito sensível e muitíssimo relevante para a formação dos professores. Porque é assim, ou os nossos professores, ou nós investimos seriamente na formação dos nossos professores aos níveis que são considerados em termos internacionais, que é ao nível científico, ao nível dos conteúdos que os professores têm de lecionar, para ser mais direto, ao nível pedagógico. Não há nenhum país do mundo avançado que não dê uma relevância importantíssima à parte pedagógica. E, portanto, que é a parte subjetiva, quer dizer, ou seja, nós, quando o Estado da Educação não me diz, quando eu falo, Sra. Deputada Joana Mortágua, quando eu falo do segundo ano de escolaridade, é uma coisa que me choca, porque me choca ver crianças de 7 anos a serem reprovadas. Quer dizer, só por si, acho isso, para mim, foi sempre uma coisa que eu tenho dificuldade em compreender. Não é? Mas, evidentemente, que o Estado da Educação não me mostra como é que se está a ensinar essas crianças, como é que essas crianças estão a ser ensinadas, quais são as estratégias que estão a ser utilizadas, qual é o tipo de formação que os professores estão a ter em termos de formação contínua, não é? Quer dizer, portanto, esta questão pedagógica, senhoras deputadas e senhores deputados, eu peço desculpa por esta minha insistência, mas é uma questão da maior relevância. E aí sim nós podemos ter o digital, porque o digital, quer dizer, reparem, um exemplo muito concreto. Eu posso usar um PowerPoint, que é, digamos, uma coisa, enfim, uma aplicação muito utilizada, posso utilizá-la da pior maneira possível. E, infelizmente, muitas vezes ele é utilizado da pior maneira possível. Quer colocar lá o livro ou transcrições de letras e linhas e linhas do que quer que seja, e então eu tenho uma espécie de um livro eletrónico que está a ser projetado. E, portanto, o currículo é uma coisa que se diz, não é uma coisa que se discute, não há qualquer interação social com os alunos. E, portanto, nós temos aqui o grande desafio do sistema educativo português para entrarmos num outro patamar de qualidade, passa por aí necessariamente, do meu ponto de vista, e, portanto, a questão do digital é uma questão relevantíssima, não é? Mas antes do digital, se me permite, enfim, se pode dizer assim, eu tenho a questão pedagógica, que é uma questão que tem de estar associada.
É claro que alguns dos senhores deputados e deputadas disseram o que é que o CNE vai fazer, Bem, o CNE, como sabem, não é um órgão executivo. O que lhes posso dizer é que o CNE acompanha as políticas públicas e procura acompanhá-las de perto e, por isso mesmo, ao longo deste ano em que estamos neste momento, nós temos estudos e temos ações, uma delas no âmbito da inovação pedagógica, precisamente, em que vamos produzir uma recomendação. Vamos produzir uma recomendação para a sociedade portuguesa, para o Governo, para as instituições, porque a questão da inovação pedagógica é central. É central quer ao nível do ensino básico, quer ao nível do ensino superior e ao nível do ensino secundário. E, portanto, nós vamos fazer esse trabalho, estamos a fazê-lo, aliás, e estamos a fazê-lo em profundidade, porque queremos, não é dar uma receita, não é? Mas, no fundo, queríamos partilhar um referencial de inovação pedagógica com a sociedade e com os órgãos que têm, digamos, a responsabilidade de apoiar os professores e acompanhar os professores. Eu sinto-me imensamente frustrado por não responder. Eu quero responder a todas as questões, mas é muito difícil. O Sr. Deputado Rui Tavares levanta aqui uma questão à qual eu sou bastante sensível, mas demoraria seguramente um quarto de hora a responder-lhe, não é? Quer dizer, o que eu lhe posso dizer é que, enfim, há uma preocupação que eu tenho, e isto é uma reflexão em função da leitura que faço dos dados, não é? É que nós temos de começar a preocupar-nos muito com a qualidade das aprendizagens. Os nossos dados são, e isto as pessoas podem dizer o que lhes apetecer, enfim, são livres, vivemos num país livre, mas os dados mostram claramente que o sistema está a evoluir positivamente. Mas aquilo que me preocupa é a qualidade das aprendizagens dos alunos. Sr. Deputado Rui Tavares, a qualidade. E nós temos um documento curricular que é fundamental ser tido em conta. E, como eu costumo dizer, ele não deve ser lido pelos professores, nem lido pelos diretores. Ele tem de ser estudado, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Tem de ser estudado e tem de se pensar acerca dele e tem de se pensar quais as ilações que nós tiramos dali. Porque quando refere autonomia, está lá. Quando refere resolução de problemas, está lá. Quando refere pensamento criativo, está lá. Esse documento, que naturalmente não há documentos à prova de bala, mas é um documento orientador de futuro. E aquilo que me preocupa no desenvolvimento do ensino secundário, que, enfim, se tivéssemos tempo, eu acho que apontava aqui 4 ou 5 características que mostram que nós começamos a ter um ensino secundário com alguma identidade, não é? Apesar de muitas dificuldades, nós aí temos que ver a qualidade das aprendizagens, não só aí, mas em todo o ensino não superior não superior, peço desculpa, temos de ter em conta o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Muito simplesmente, por exemplo, em que medida é que nós realmente estamos a preparar alunos mais autónomos? Em que medida é que os nossos alunos são capazes de resolver melhor problemas? E, portanto, esta é a questão. E eu não sei se neste momento nós estamos aí. Mas acho que temos de caminhar para aí e eu acho que tenho que me calar, infelizmente, Senhora Deputada, Senhora Vice-Presidente. Peço desculpa aos senhores e senhores deputados, mas é o que é possível fazer-se neste tema. Muito obrigada, Sr. Presidente. É assim, o tempo voa, não é? É verdade. Resta-me agradecer a presença e os contributos que aqui trouxe a esta comissão, bem como aos senhores deputados também pelas intervenções. Muito obrigada.